Bom dia, Deus abençoe você nesse dia, que seja uma bênção desde o início até o anoitecer, que a presença do Senhor te acompanhe, amém? Bom dia a todos. Quarta-feira, estamos aqui iniciando mais uma devocional. Márcia e Gisele aqui, estamos de segunda a sexta, nas nossas redes sociais do Comunhão e Adoração. E você que está assistindo agora, que você não se inscreveu ainda em alguma rede social nossa, se inscreva, que o nosso conteúdo é voltado para a Bíblia, Amém. para a adoração, para pregar o Evangelho. Então você sempre vai achar um conteúdo aqui voltado para Cristo, para Deus. Amém. E eu tenho certeza que você não quer ficar fora disso. Então se inscreva para você não perder nenhum vídeo nosso que subir. A gente está aqui todo dia, né? Segunda a sexta, às 6h30. E segunda-feira a gente sobe, faz um culto ao Senhor no Instagram, às 21 horas, chamado Segundas de Adoração. Então a sua função aí é se inscrever, dar uma olhada aí nas devocionais passadas, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém. Que Deus te abençoe de todas as formas e que tudo que for falado aqui hoje, que algo sirva especificamente para você. Esteja atento, Deus quer falar. E aí o tema de hoje é: há um sol brilhando. Há um sol brilhando. A frase é: muitas vezes precisamos parar e nos desfazer de coisas que nos impedem de receber o novo. E a base bíblica, 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. Vamos ver quem vai nos ensinar hoje? 1 Reis 19, 9. Vamos ler? Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Olha essa pergunta de Deus, né? Elias queria ficar ali escondidinho, sumido, e Jesus vai lá e pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? O Senhor está te vendo, independente de onde você está, como você está, querendo sumir do mundo ou querendo aparecer demais no mundo, o Senhor está te vendo e Ele faz essa pergunta para você hoje: o que você está fazendo aqui? Vamos lá. Elias, diante da ameaça de Jezabel, foi consumido pelo medo, levando-o a se refugiar em uma caverna. Essa reação ao medo, a busca por um refúgio seguro, não é estranha a nós. Na minha adolescência, diz o autor, meu quarto era essa caverna, um lugar de segurança. Essa tendência ao isolamento, especialmente sob pressão, reflete uma luta contra a solidão que perpassa a humanidade desde os tempos antigos. Apesar de cercados por outros, como Elias, muitos de nós nos sentimos isolados, frequentemente em razão de sentimentos de abandono, rejeição e insegurança. A solidão, embora comum, não é o destino que Deus deseja para nós. O medo e a solidão podem fazer parte da experiência humana, inclusive dos filhos de Deus, mas permanecer nesse estado é uma escolha nossa, não um desígnio divino. Eu me isolava, pois queria me afastar de alguma maneira da realidade em que vivia, e aquilo foi criando feridas profundas na minha vida que demoraram a cicatrizar. Foi quando descobri que eu não estava sozinho, e aí tudo mudou. Entendi que tinha um companheiro, um pai, um amigo, um socorro bem presente no dia da angústia. Deus é tudo isso para nós. E eu fui resgatado por Ele e retirado da minha caverna quando o conheci, pois passei a reconhecer minha verdadeira identidade e, como está escrito, seu amor perfeito lançou fora todos os meus medos. Não sei quais são os sentimentos e motivos que o têm levado a se manter em uma caverna. Talvez o medo, a angústia, a rejeição, o abandono, o abuso. Quaisquer que sejam, saiba que existe um sol brilhando do lado de fora e um caminho a ser trilhado. Por mais que a vida o tenha machucado, saiba que Deus é especialista em curar você
e o capacitar a vencer um dia de cada vez. Eu declaro sobre você um tempo de novos sonhos, novas conquistas, novas realizações. Amém? Que Deus já tenha falado com você ao longo dessa leitura. Quantas vezes nos escondemos, queremos fugir do mundo, queremos que ninguém se lembre de nós. E às vezes essa caverna é um lugar físico mesmo, onde a gente pode se abrigar, não é? E aí às vezes é um quarto, e às vezes é um lugar para onde você vai longe de todo mundo, mas às vezes essa caverna é interior, é uma caverna emocional. E às vezes eu acho até mais perigoso, porque quando você se esconde, as pessoas percebem, né? Ah, o Márcio está muito trancado no quarto. Ah, o Márcio está muito quieto. Ah, não está fazendo as coisas que ele normalmente faz. Mas e quando a gente consegue, por um tempo, transparecer uma normalidade, mas por dentro a gente está fechado no escuro de uma caverna, se matando por dentro, sendo corroído por essa angústia, por essa dor, por essa falta de diálogo com alguém, mas tentando transparecer uma certa normalidade. Isso é muito perigoso, isso é muito perigoso. Que a pergunta que Deus fez a Elias lá atrás, eu quero voltar ainda um pouquinho mais atrás, lá no Éden, quando Adão e Eva pecam e acham que podem se esconder do Senhor, e o Senhor pergunta: onde estás, Adão? O Senhor está sempre perguntando. Caminhando um pouquinho na história, o Senhor está sempre nos procurando. Quando Caim mata Abel e acha que vai passar desapercebido aquele primeiro homicídio da história, e aí Deus vai lá atrás de Caim e fala: onde está seu irmão? Buscando que ele se abrisse, que ele se colocasse ali, que ele pedisse perdão pelo seu pecado. Ou seja, como Deus fez lá atrás, Deus está fazendo hoje com você. Ele quer te ver, ele quer te ouvir, e ele pode ser o pai que você está querendo, precisando, ele pode ser o amigo que você está buscando, ele é o socorro bem presente na hora da angústia, ele é o companheiro, ele é o consolo, ele é o abrigo, ele é a fortaleza. É nele que você precisa se refugiar. Há lutas que não são vencidas sozinhas, não adianta. Você precisa do Senhor. E Elias saiu de um ápice com Deus e cai numa depressão profunda. Se você está com indícios de depressão, ou se você já está afundado numa depressão, por favor, peça ajuda, sinalize. O Senhor quer te encontrar. Pessoas precisam saber e te ajudar a pegar na sua mão, caminhar com você. Há um sol brilhando lá fora e um caminho a ser trilhado. Permita-se isso hoje, em nome de Jesus. Você usou uma palavra que é muito importante, é muito perigoso. Você transitar por essa questão de se esconder. E essa doença, né, que é uma doença que a gente fala, doença do século, que é a depressão, tem tirado muita vida das pessoas, né? Outro dia, aqui no Rio de Janeiro, um rapaz parou o carro lá na ponte de Niterói, que é uma ponte que liga as duas cidades, Rio e Niterói, lá no vão central, que é o vão mais alto, pegou o carro, parou e se jogou ali. Aí você imagina, aí foram buscar, né, questões financeiras, vários problemas, e não compartilhou e deu cabo da vida. Imagina o nível de angústia e de depressão que essa pessoa estava, né? A gente vê aqui Elias, né? E é natural. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Por isso que é importante hoje essa devocional, o autor trazer isso. A depressão pode chegar em qualquer pessoa. E a Bíblia nos mostra que Elias, um profeta, momentos antes, né, estava ali guerreando com os profetas de Baal, mostrando toda a sua desenvoltura, até um pouco de abuso, né? E agora aqui se escondendo de uma mulher que estava ameaçando ele de morte.
e ele na caverna, Teve depressivo, teve medo. Então, é um alerta para você. Não se ache super-homem. A depressão pode chegar e ela pode fazer um estrago na sua vida. Mas temos uma boa notícia, né? O sol está brilhando lá de fora. E Jesus, ele é, acho que você o autor falou, especialista em curar isso. Amém. Então a palavra do Senhor fala que lancemos sobre ele todas as nossas ansiedades. A depressão vem muito por conta da ansiedade. Parece que é o ponto inicial de uma depressão quando nós estamos muito ansiosos. Então lance sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Jesus, nosso Deus, ele é especialista. Até porque foi ele que nos criou. Ele conhece cada célula do nosso corpo, conhece o nosso temperamento, conhece o nosso caráter. Então, melhor médico é ele. É claro, e a gente não vai ser leviano e falar que quando você está já num estágio de depressão, você precisa procurar uma ajuda profissional, de um médico, de um psicólogo, um psicanalista, que vai te ajudar, às vezes até vai te tratar com alguns remédios. Mas coloque-se diante do Senhor, porque Ele vai te tirar dessa caverna. Ele vai te trazer para a luz, vai te tirar da escuridão, que é esse momento aí, e é passível de acontecer, mas não pode ser uma coisa definitiva. Você passa por isso e sai em nome de Jesus. Então a nossa palavra nessa manhã é que você saia dessa condição de depressão, de caverna, e venha para o lado de fora, vem ver o sol raiando, vem ver Jesus te mostrando como a vida ainda é boa de se viver, mas com Ele. Então saia, meu querido, peça ajuda, fale conosco também, você que nos conhece, ou mesmo você que não nos conhece. Márcia e Gisele, tem passado momentos, eu estou depressivo, como é que vocês podem me ajudar? A gente vai ter, com certeza, o maior carinho de falar com você e te ajudar. Amém. A palavra do Senhor coloca Deus como o sol da justiça, que cura. Então, há um sol brilhando fora da caverna e o sol da justiça que brilhe sobre a sua vida, trazendo cura hoje, em nome de Jesus. Vamos orar por isso? Pai, obrigada. Obrigada por essa manhã. Obrigada porque temos a perspectiva de um novo dia e muitos na agitação do trabalho, da escola, da faculdade, tantas coisas a fazer, e às vezes não percebemos que alguém na nossa casa, alguém lá da escola, na nossa sala, que senta do lado da gente, alguém no nosso trabalho, está sofrendo as dores de uma depressão, de uma tristeza profunda, de uma ansiedade. Pai, abra os nossos olhos para que possamos indicar o caminho a essas pessoas e que elas tenham força, Senhor, o suficiente de pedir ajuda e, principalmente, que ouçam o seu chamado nessa manhã, que ouçam o seu chamado hoje. A sua pergunta, encontra um coração depressivo hoje. O que você está fazendo aí? Venha para fora dessa caverna, há um sol brilhando, um caminho a ser trilhado, e o Senhor quer liberar cura hoje, em nome de Jesus, para você que está enfrentando esse tipo de situação. Senhor, que essa verdade ecoe em corações e mentes que estão passando por esse tipo de problema. Nos dê sensibilidade para olhar o nosso próximo e perceber que ele precisa de ajuda. E que possamos ser, ó Deus, a sua mão, o seu abraço, a sua voz a essas pessoas. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te cure. Estamos aqui à sua disposição. Se precisar, nos sinalize, nos chame, que a gente quer caminhar com você com todo carinho e respeito. Amém. Muito obrigado por participar da nossa devocional e amanhã tem mais. Quinta-feira estaremos aqui, Café com Deus Pai, às 6h30 da manhã, e você é o nosso convidado. Vem para fora, Deus te abençoe.